Olá, eu sou o professor Altemir do Vestibular Enem e hoje, atendendo a pedidos, eu vou iniciar a gravação de uma série de aulas para falar sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem é um assunto muito presente nas provas de português, desde o ensino fundamental até o vestibular, até o Enem. Figuras de linguagem é um assunto que aparece em todas as frentes de português. Pode aparecer na gramática, na literatura, na redação, e isso justifica a gravação dessas aulas. Agora, tem que tomar cuidado, gente, para não confundir figura de linguagem com vício de linguagem. Vício de linguagem, como o nome já diz, é algo negativo, não é proposital, é algo que deprecia a linguagem, como por exemplo as cacofonias, quando você fala dei um beijo na boca dela, percebeu? Boca dela, isso é uma cacofonia. Os pleonasmos viciosos, como subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, esse tipo de efeito deve ser evitado. As figuras de linguagem são efeitos que buscam tornar a linguagem mais bela, mais expressiva. Portanto, são propositais, são conscientes, são buscados pelo autor do texto ou pelo emissor ali da mensagem. Uma definição básica de figuras de linguagem seria isso aqui, ó. São recursos da linguagem usados para tornar mais belas ou expressivas as mensagens de um texto literário. E a divisão mais comum das figuras de linguagem seria essa aqui, ó, figuras de som, figuras de construção, de pensamento e figuras de palavra. Por que eu coloco divisão mais comum? Porque existem outras formas de dividir essas figuras de linguagem. Nós vamos seguir essa divisão que, como eu falei, é a mais comum. Então, o nosso trabalho vai estar dividido em 4 videoaulas. Na primeira, nós vamos trabalhar com as figuras de som, depois na aula número 2 as figuras de construção, aula número 3 figuras de pensamento e na aula número 4 nós vamos trabalhar as figuras de palavras. Vamos lá? Vamos começar então? Vamos começar com as figuras de som. Como o nome já diz, figuras de som são aqueles efeitos que são conseguidos através da exploração da sonoridade dos vocábulos, das expressões, das frases. Essas figuras são muito utilizadas pelos poetas, por exemplo. E a primeira delas é essa que vocês estão vendo aí, ó, aliteração. A aliteração consiste na repetição proposital de sons consonantais, ou seja, sons de consoantes. Dá uma olhada neste exemplo aqui, ó. Esperando parada pregada na pedra do porto. Não tem como você não perceber que há um efeito sonoro proposital aí. A repetição do som consonantal P e do D também, o R, forma um efeito sonoro que a gente chama de aliteração. O outro efeito que é conseguido também através da repetição de sons é a assonância. A assonância é outra figura de linguagem, só que agora consiste na repetição ordenada de sons vocálicos, sons de vogais, como por exemplo, sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. A repetição da vogal A, principalmente, mas também do O, mas principalmente o A, forma claramente um efeito sonoro que a gente chama de assonância. Então, recapitulando aí, ó, quando eu tenho a repetição de sons consonantais, de consoantes, eu tenho uma figura de linguagem chamada aliteração. Quando eu tenho a repetição de sons vocálicos, sons de vogais, eu tenho uma figura chamada de assonância. Certinho? Certinho agora, né? Daqui uma semana, você vai lembrar que quando repete um som, a figura se chama aliteração ou assonância. Mas provavelmente vai ter dificuldade para lembrar qual que repete consoante e qual que repete vogal. Então eu tenho uma dica para você, ó. Pensa assim, ó. Assonância, aliteração. Assonância, no meio da palavra, tem a palavra som, de sonoridade. Então liga assim, ó.
A vogal é sempre sonora, não existe vogal muda, você tem vogal mais forte ou mais fraca, né? Vogal e semivogal, mas nunca tem uma vogal muda. Então, som lembra vogal, sonoridade. Associa assim, a sonância é a repetição de sons vocálicos, sons de vogais, e a literação é a repetição de sons de consoantes, consonantais, ok? Próxima figura de som é a paranomásia. A paranomásia consiste na aproximação de palavras que são iguais no som, porém têm um significado diferente, tem um significado distinto. Veja, gente, elas têm que ser iguais no som, não necessariamente na grafia, e tem que ter um sentido diferente. Dá uma olhadinha no exemplo abaixo, ó. No céu nublado se vela, colhe a vela, ó pescador. Veja que aqui você tem duas vezes a palavra vela, só que na primeira vez, vela é do verbo velar, tá? E na segunda vez, vela é o substantivo, vela, vela de barco. Então, no céu nublado se vela, colhe a vela, ó pescador. Aqui, coincidentemente, você tem duas palavras que têm o mesmo som e a mesma grafia. Mas eu volto a insistir, não é necessário que tenha a mesma grafia. Pode até ter uma grafia um pouco diferente, desde que tenha o mesmo som e sentidos diferentes. Isso se chama paranomásia. A próxima figura de som é a onomatopeia. A onomatopeia é uma figura que nós usamos constantemente, embora muitas vezes não nos demos conta que aquilo é uma figura de linguagem. Por exemplo, quando você quer imitar o som do motor de um carro, por exemplo, aquele vrum que você faz, isso é uma onomatopeia. Agora, obviamente que a onomatopeia ela pode ser mais sutil, principalmente quando ela aparece em poesia, por exemplo, você tem que ficar atento, porque às vezes você pode não perceber o efeito sonoro que está por trás daquela palavra ou daquela expressão. Então, basicamente, a onomatopeia é o seguinte, ó, é usar uma palavra ou uma combinação de palavras cujos sons imitam um outro som. Um exemplo bem básico e clássico é quero, quero. Então, nesse caso, o nome está imitando o som que o pássaro produz. Agora, dá uma olhadinha nessa outra onomatopeia, ó. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Aqui você tem uma expressão que procura imitar o som de um sino de igreja. Para você perceber isso, você precisaria de um contexto maior. Isso aqui é um verso de um poema do Alfonso Guimarães, em que ele está falando sobre o passar do tempo, sobre a proximidade da morte e tal, e ele usa como refrão essa expressão, pobre Alfonsos, procurando reproduzir o som do sino de uma igreja. Esse poema, se você quiser dar uma olhada, chama A Catedral de Alfonsos de Guimarães. Aqui, como eu falei, o efeito é bem mais sutil e você precisa ficar mais atento para perceber que isso é uma onomatopeia. Agora, muita atenção, ó. Você não pode confundir onomatopeia com prosopopeia, que é uma outra figura de linguagem, uma figura de pensamento. Mas existe uma semelhança nos nomes, onomatopeia, prosopopeia. Então toma cuidado para não fazer confusão. Quando a gente chegar na prosopopeia, eu vou te mostrar que ela tem também um outro nome que pode aparecer, que é personificação. Então aí você procura ligar prosopopeia, personificação. E aí a onomatopeia é a figura de som. Ok? Bom, figuras de som são basicamente essas quatro, tá? As figuras de construção, de pensamento, de palavras são em maior número. Mas isso nós vamos ver nas próximas aulas. Então, te vejo na próxima aula, onde nós estaremos falando sobre as figuras de construção. Até mais!